viagens internacionais, o presidente, o Ministério da Defesa entregou ao Palácio do Planalto estudo feito pela Força Aérea Brasileira para atender um pedido de Lula para substituir o atual avião, que é um Airbus A319, por uma outra aeronave mais confortável. De acordo com o Estadão, a opção mais barata pode custar em torno de 400 milhões de reais. Lula quer um novo avião com cama de casal e banheiro com chuveiro, além de um gabinete de trabalho privativo, uma sala de reuniões e cerca de uma centena de poltronas sem leito. Vamos começar com o Paulo Nicoli. Paulo, nós estamos com um déficit violento. É certo que 400 milhões dentro do orçamento não representa, talvez, proporcionalmente, uma parcela significativa. Mas é um mau indicativo, como quem diz, o governo vai gastar e você, povo, aperta o cinto. Não é? Eu quero mais conforto e a população não está tendo esse conforto. Nós tivemos agora uma... Não é que tudo é questão de comparar, mas tivemos o ciclone no Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma questão de sensibilidade não tocar nesse assunto, ainda que possa haver dinheiro para uma coisa e para outra. Mas é uma questão de comportamento, de exemplo. Você não concorda com isso? E coerência e bons gastos públicos, né? Não sei se vocês se lembram disso, mas o Lula ainda no primeiro mandato comprou esse avião, né? E eu estava estudando aqui, um avião ele dura em média 30 anos. Ou seja, não passaram 30 anos para que a gente tivesse a substituição desse avião, que é relativamente novo. Pelo menos ele dura uns 10, 15 anos ainda, né? Tanto é que o avião anterior a este que vocês estão vendo na imagem, ele era chamado de sucatão. Não sei se vocês lembram dessa história. E, enfim, o FHC fez várias viagens no sucatão. Então, esse avião é relativamente novo, ele ainda tem um prazo de utilização 10, 15 anos mais ou menos, o que não justifica a compra de um novo avião. A não ser que, claro, o Lula quer fazer um agrado às empresas, né? Aliás, à indústria aérea brasileira. E, enfim, é uma forma de incentivar por outro lado, né? Mas em termos de necessidades... Mas não vai ser da Embraer. Por que a indústria aérea brasileira? Mas está se olhando para Airbus. Está se olhando para Airbus então e pior Boeing. ainda, O que tem a ver a indústria brasileira? Pior ainda. Enfim, mas não faz sentido comprar outro avião, sendo que ainda ele funciona e está em boa qualidade. Meu querido Cristiano Vilela, 400 milhões aqui, 300 milhões ali, 12 bilhões aqui, mais 2 bi aqui, de grão em grão, vai esvaziando o saco. Então, como é que fica essa questão, além da questão do exemplo também, né? No momento em que é preciso dar mostras de austeridade. Exatamente. O Brasil vive um momento onde o ministro da Fazenda acabou de anunciar a expectativa de zerar o déficit no próximo ano. Momento esse que vai ser necessário o Brasil arrumar 168 milhões para conseguir zerar o déficit no ano que vem. Para isso, o Brasil tem que cortar custos. E a partir do momento em que o presidente da República corta um custo, e aí nós não estamos falando para o presidente da República ir na rodoviária pegar ônibus, é ele se manter dentro de um avião que foi adquirido no seu governo, portanto tem menos de 20 anos. Portanto, ele está plenamente possível de servir ao presidente da República, de continuar servindo por mais um tempo. Agora, a partir do momento que o presidente não faz isso, os demais servidores, os demais ministérios e toda a máquina também se vê no direito de não fazer. E aí, com isso, você acaba não concluindo esses cortes que são necessários. Precisa cortar, mas não pode fazer reforma administrativa, tem que gastar no sucatão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar 12 milhões de emenda para deputado. Quer dizer, mas chega num ponto onde, ao invés de cortar, se incha ainda mais a máquina. E aí, com isso, para que essa conta uma hora feche, vai ter que criar mais imposto e quem vai pagar é o cidadão brasileiro como um todo. Alexandre Bissoli, eu estou vendo aqui os principais sites de notícias, não tem nada sobre isso aqui. Você acha que se fosse o Bolsonaro já estava na primeira página? Ou já ia para o Tribunal Internacional Penal também? Olha, Capês, o Bolsonaro, a gente precisa lembrar que no governo dele ele cortou até que ministro viajasse de executiva.
executiva, né? O que eu pessoalmente discordo, mas cortou na época. Então, ele não ia nem pensar em gastar com esse tipo de coisa. Ele nem viajava também, né? Mas mesmo que viaje, Elaine, eu não discordo você, por questão de segurança, precisar fazer manutenção, trocar uma aeronave. É uma questão de segurança, um voo internacional. A gente sabe que acidentes aéreos, se não tem a devida manutenção, podem ocorrer, isso é um problema. Agora, a cama de casal, eu acho que isso não é um pedido do Lula, não. Me parece um pedido da Janja, igual a que é a reforma lá do Palácio da Alvorada. Porque que sentido faz a exigência de uma cama de casal num avião de trabalho? Não faz sentido. Porque hoje a Emirates, se você for na primeira classe da Emirates com passagens caríssimas, você não tem a cama de casal. Concordo que você possa ter um mínimo de conforto, área de trabalho. Eu acho que um avião presidencial ele é um escritório, além de ser um meio de transporte, não estou negando isso. Não acho que autoridades que façam viagem internacional não tenham que ter condição de descansar para chegarem lá ativas para poder fazer suas agendas. Até aí eu concordo perfeitamente. Mas o que acontece com o executivo de qualquer empresa grande? Não esse tipo de gasto que quer começar a discutir detalhe. Daqui a pouco vão discutir qual é o produto os amenities que vão ser usados no banheiro, se é dessa ou daquela empresa, daquela grife. Vão discutir o enxoval do quarto do avião. E aí a gente vai para um lugar, a gente ainda não é país que tem petróleo como sheik árabe para ficar custeando essas regalias, não, Capês. Então me parece, esse é um avião de sheik árabe, mas não é um avião que cabe aqui no Brasil. O debate aqui é equilibrado. Depois da fala de vocês, a defesa tem a palavra. Bom, primeiro, queria que... Alemão ou Mel que estão aí na direção? Os dois. Então, coloca aí a imagem, por favor, de novo, que vocês colocaram do avião. Vamos lá, gente. O avião é do país, é do Brasil. Está escrito República Federativa do Brasil. Congela a imagem, olha lá, República Federativa do Brasil. Então, ele não é Aerolula e nem é sucatão. É um avião do Brasil, do nosso Atenção, espectador país. Da Jovem Pan, faça sua inscrição para você voar nesse avião. E pode também, mesmo. Que é avião de todos nós. Já explicamos sobre isso aqui. Todo mundo pode viajar, hein? Pode sim, desde que tenha assento, desde que você se cadastre. Não mandou tirar os assentos. Esse não. Sim, exatamente. Esse não, porque é uma questão de segurança. Desculpa. Mas não é do Lula. Mandou retirar os assentos. Então vamos lá, assim como as joias, quando o Lula foi embora, ele pode levar o avião. É dele. Está escrito Aerolula. Você falou Aerolula? Vamos lá. É um avião de uso exclusivo do presidente Lula. Sim, não, do país, do presidente. Não é o país que usa. É um avião do presidente da República. Exatamente, que pode ser o Bolsonaro, que pode ser o Lula. Então, vamos parar de dizer que é o presidente XPTO. E outra coisa, vamos lá. Presidente o quê? XPTO, qualquer que seja, tá? Dilma. XPTO. XPTO nesse sentido. Com relação ao avião, quando você mencionou lá que o Fernando Henrique andou muito, vamos lembrar que não. O sucatão, como vocês chamaram, que era o Boeing, ele, na verdade, estava dando já tanto problema, porque ele foi comprado usado da Varig, muito usado pela Varig, que ele só fazia viagens de curto percurso. Para longas distâncias, o FHC começou a andar de voo comercial TAM. Inclusive, esse avião, salvo engano, parou na Alemanha com o Marco Maciel na época. Por isso teve que ser trocado. O Airbus 319 parece sim ser um excelente avião, teve uma boa escolha, ninguém aqui está menosprezando a compra. Ele parece bastante adequado, mas depende das prioridades do governo. Se o governo pretende se projetar no mundo como vem fazendo, ele de fato precisa de um avião mais potente, que faça aí 12 a 13 mil quilômetros, ou seja, uma viagem daqui para Moscou, daqui para o Japão, e tenha apenas uma escala. Isso é uma questão de economia e de segurança, porque quando o presidente da República anda no espaço aéreo, gente, precisa parar em algum aeroporto, isso requer toda uma logística de segurança imensa, é um gasto muito grande também que a gente não está levando em consideração. Então, vai muito da prioridade do governo. Portanto, esse é um ativo, é um patrimônio da União e não do presidente Lula ou do presidente XPTO. É um patrimônio do governo que precisa para que a gente tenha aí voos de longa distância para o nosso presidente, de modo que ele possa fazer isso de forma segura e sem custo. Com relação se ele vai ter cama, não vai ter, aí é muito mimimi. Eu acho, na verdade, que tem que ser um avião confortável sim, porque vale lembrar que o presidente vai de país em país, tem que descer do avião, fazer jantar, assinar tratado, conversar com autoridades locais. Gente, se a pessoa não descansa, não há ser humano que consiga fazer isso depois de 30 horas de viagem. Quem já viajou sabe do que eu estou falando. Por isso que ele se hospeda muito bem no exterior, né? Com diária, eu acho que ele tem razão.
razão. Mas num ponto, acho que tem que ter... Tem vários países que não têm avião Não, mas num presidencial. ponto a gente tem que dar razão para Elane. O presidente visitou 19 países em 8 meses. Ficou mais tempo fora do que dentro do país. E é claro, uma viagem, por exemplo, de Brasília a Porto Alegre para visitar a população atingida pelo ciclone, não precisaria do mesmo conforto de uma viagem, evidentemente, para ver a coroação do rei Charles em Londres e outras 18 viagens feitas em tão pouco espaço de tempo. E olha que o presidente prometeu viajar bastante aqui dentro do país, mas é mais confortável para fora. Ah, não, então você deixa eu falar. Você falou agora. Por favor. Então vamos lá. Ele não foi, mas o presidente em exercício foi. O presidente Alckmin estava lá e foi com uma comitiva de presidentes. E eu escutei você ontem falando no Tá na Roda que o presidente Jair Bolsonaro, né, não foi à Bahia e a Minas Gerais, mas fez aí uma verba suplementar de 700 milhões. Mas vale lembrar, vou só te lembrar de uma coisa, na época que houve ali o problema, né, de fortes chuvas no estado da Bahia e Minas Gerais, 124 cidades atingidas. Se você pega 700 milhões e divide por 124 cidades, a gente está falando de mais ou menos 4 milhões por cidade, que não dava para fazer nada. Só isso. Tudo bem. Você lembrou bem que o presidente Lula não foi ao Rio Grande do Sul, reiterando o que eu disse, mesmo considerando que o ciclone ocorreu no dia 7, data em que a Janja fazia o L num carro oficial na passeata do 7 de setembro, e o encontro do G20 foi no dia 9. Mas foi bem lembrado para você.